Manhã da quarta-feira, hoje é dia 4 de junho, estamos recebendo nos estúdios da Vale Feliz o Luiz Fernando Ion, que é do jornal Primeira Hora, e hoje a gente vai falar a respeito da revista esportiva aqui na nossa entrevista. Então, se você é nosso ouvinte raiz do rádio, já dá volume aí, porque vem assunto bem importante aí, lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Fernando, muito prazer em tê-lo conosco nesta manhã, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marcelo, sempre uma alegria estar de volta aqui aos estúdios da Rádio Vale Feliz. Para nós uma alegria também, uma satisfação. Bom, Fernando, a gente sabe da circulação da revista esportiva, o que a gente pode saber a esse respeito? Bom, Sérgio, de fato, uma repercussão muito grande a partir do lançamento que a gente fez em Vale Real no mês passado. Um trabalho muito extenso, muito grande que a gente se propôs a fazer lá em 2020 ainda, de resgatar a história de times de futebol. Na época, quando veio a pandemia, em março de 2020, vocês muito bem sabem, e todos os ouvintes também, pararam todas as atividades, inclusive toda e qualquer atividade esportiva. E nós ficamos sem notícias de esporte no jornal também, e aí qual foi a ideia? Nós começamos a resgatar, eles marcaram época, foi um quadro que nós criamos e toda semana nós entrevistávamos um jogador aqui da nossa área de atuação que se destacou nos anos 60, 70, 80, 90, né? Dentro disso, a gente conseguiu absorver o quanto o futebol era importante para essas pessoas, mas mais que isso, a gente viu que os clubes de futebol não tinham história escrita. Praticamente nenhum clube tinha nada registrado. Muitos não sabiam os títulos, os principais títulos, o ano de registro da entidade. E a partir disso, então, juntamente com a Associação Aliança de Vale Real, foi desenvolvido um projeto, inscrito um projeto no Ministério do Esporte para resgatar a história de times de futebol da região. Então, nesta revista estão 52 histórias de 52 clubes de 10 municípios aqui da região. De fato, né, se a gente voltar aí algumas décadas ouvindo os nossos pais, os nossos avós, né, como realmente havia muito envolvimento nas tardes de domingo, especialmente nas atividades esportivas da região. E que bom que foi feito esse resgate registrado numa revista, né, Fernando? Quem é que tem acesso a essa revista? Pois então, Sérgio, como você muito bem falou, o futebol era a única opção que existia. Você muito bem sabe, o seu pai e o meu sogro lá em Vale Real, eu já entrevistei eles juntos falando sobre futebol. Eles traduzem aquilo que era em toda a região, Rio Grande do Sul lá fora, né? Não tinha outra opção de lazer. O pessoal era a missa ou o culto no domingo de manhã e o futebol no domingo de tarde. Ali ia quem jogava, iam os pais, iam os avós, os filhos, enfim, todo mundo se encontrava no futebol porque não tinha outra opção, não tinha essa facilidade de ir para um shopping, não tinha rede social, né? Então, era o futebol, era o que havia, né? Então, isso mostra a importância também desse trabalho de resgate, e isso é traduzido em praticamente todas as entrevistas que nós temos aqui. Quem tem acesso, Sérgio, nós então estamos entregando para cada um dos clubes, para dirigentes desses clubes, cada clube vai receber uma quantidade de revistas que pode então distribuir para dirigentes, para pessoas também que foram importantes na comunidade, que jogaram, né? Além disso, esse projeto contempla também a ida a uma escola por município. Então nós iniciamos por Vale Real, já fizemos aqui na Feliz e já fizemos em Bom Princípio. Amanhã de manhã estaremos em São Vendelino, sexta de manhã em Harmonia, né? Onde então se faz o lançamento para alunos. Então estudantes também vão receber essa revista, estudantes do 1º ao 9º ano, né, vão receber esse material para compartilhar com seus pais, com seus avós, né, e nós também iremos encartar ela no Primeira Hora, ao final desse projeto. Fernando, como é que foi feito esse trabalho de resgate, né? Porque a gente sabe, o jornal ele tem muita coisa dentro de suas páginas, dentro da sua história, mas tem história aqui de 1960, e a gente sabe que o jornal ainda não existia. Como é que foi resgatado esse histórico de cada um dos clubes? Pois então, eu falava aqui com a Larissa na recepção quando eu cheguei. Dos 52 clubes aqui, com certeza não tem 10 clubes que têm alguma coisa da história escrita, alguma coisa registrada.
né? Então, como é que foi esse trabalho? Ou com algum dirigente atual, ou com algum dirigente... Muitos fundadores já são falecidos, muitos clubes são lá dos anos 40, 50, 60, que essa história começou. Então, a gente buscou conversar com dirigentes, com pessoas, com jogadores que participaram. O progresso da Linha Nova, por exemplo, lá na Vila Olinda, nós entrevistamos um senhor de 90 anos que participou do primeiro time do Progresso, né? Então, a gente foi buscando nas comunidades, quem é que pode falar sobre o clube, quem é que conhece alguma coisa da história, e é assim que a gente foi juntando as informações. Claro que não é uma pesquisa científica, né? Isso aqui também não é um trabalho que quer ser definitivo, isso aqui é o que, né? Mas é um passo inicial para resgatar essa história que está reunida aqui numa revista de 56 páginas, a história de 52 clubes. Por narrativa, né, Fernando? Então as pessoas eles foram ali abordadas, começavam a contar a história, narravam os fatos, e aí vocês fizeram ali o levantamento e puderam transferir isso para um material escrito. Exatamente, foi desta forma que a gente avançou, né? Como eu disse, alguns clubes sim, têm sua história documentada, mas são muito poucos, né? A maioria dos clubes, os dirigentes atuais, nem sequer sabem a data exata da fundação, até porque muitos clubes, a maioria deles, eles começaram décadas antes do registro, né? A preocupação em registrar, ela vem dos anos 80, 90 ou até dos anos 2000, né? Mas os clubes todos têm 50, 60 ou 100 anos, né? Uma pessoa que eu preciso destacar e que foi muito importante nesse trabalho aqui é o senhor Irani Leche. Ele é morador do Rio Branco, em São Sebastião do Caí, ligado ao Rio Branco, mas esse senhor, ele tem uma pesquisa, um registro histórico. Ele, após a aposentadoria dele, ele se dedicou a buscar a história de clubes. Então, ele tem registrados os principais títulos dos campeonatos de 20 municípios da região. Assim, e um acervo fotográfico muito grande, que ele também foi juntando. Então, ele fez pesquisas em jornais, Primeira Hora, Fato Novo, Jornal Panorama, jornais anteriores ainda que existiam em São Sebastião do Caí, né? Então, ele tem um acervo muito grande de títulos, né, de campeonatos que foram disputados e fotografias, né? E que bom que tem essas pessoas, né, que fazem esse trabalho, guardam o material, fazem algum tipo de registro para que quando haja necessidade de fazer uma reportagem um pouco maior ou até mesmo a publicação de uma revista, como é o caso, né, já facilita bastante porque ali tem informações concretas, tem registros feitos. Então que bom, né? Então agradecer o seu Irani, não é? Irani Leche. Irani Leche. É morador do Rio Branco, é? Rio Branco, em São Sebastião do Caí. Tem ele, Janir Binsfeld é outro, um grande desportista, né? Que todos nós conhecemos. E inclusive na noite do lançamento, várias das pessoas presentes foram unânimes em destacar que hoje, se o futebol de campo do Vale do Caí ainda respira, se ele ainda tem uma certa representatividade, muito disto se deve ao Janir Binsfeld, sua iniciativa, sua disposição em organizar campeonatos ano após ano. Eu tenho a revista em mãos e tem uma foto, Fernando, dentre todas que eu vejo aqui, que chama atenção, que é da equipe do Vale do Lobo, né, do América, que eu acho que é a única foto que é composta por mulheres. O restante das equipes que aparecem aqui, todas são de times masculinos, né? Na página 23 nós temos aí, então, as mulheres lá do América, que sempre teve muita tradição no futebol, no futsal também, né? Na página 23 nós temos ali a equipe do Vale do Lobo. Não sei se eu me passei, mas eu não vi nenhuma outra de feminino. Aqui na página 49 tem o Internacional de Bananal, do Paris Novo também. Então as mulheres também estão contempladas na revista, né? É importante ressaltar isso. Exatamente. E por incrível que hoje temos muitas equipes de futsal feminino, né? Mas num outro tempo, nos anos 80, principalmente, era muito representativo também o futebol de campo, futebol 11, né? Que o pessoal jogava bastante. E aqui a região, realmente, Escadinhas, Vale do Lobo, Roncador, sempre teve muita tradição no futebol feminino também. Fatos e curiosidades sobre o lançamento da revista esportiva. E nós estamos conversando com Luiz Fernando Ion, do jornal Primeira Hora, a esse respeito. A nossa entrevista está quase finalizando, Fernando. O microfone fica ainda à disposição, caso queira fazer mais algum registro, passar alguma informação para a população da região. Então só destacando de novo, né? Nós nesses eventos nas escolas, nós chamamos muita atenção dos estudantes
para alguns aspectos. Por exemplo, a importância da prática de esporte. Não precisa ser futebol, mas que larguem o celular por algum tempo e pratiquem alguma atividade esportiva. Encontrem algum esporte com o qual se identificam e pratiquem esporte. Outro ponto, e isso ficou evidente também em muitas entrevistas que a gente fez, a preocupação de dirigentes atuais e mesmo fundadores de equipes, de clubes. O que vai ser, como vai ser o futuro dessas entidades, das sociedades? Nós temos aqui na nossa frente a SOCEF, né? Quem é que vai dirigir a SOCEF daqui a 30 anos, daqui a 25, 30 anos, 40 anos, né? É a geração que hoje está lá, nas escolas. Então, o compromisso, a responsabilidade que essas gerações mais novas têm também em preservar e dar continuidade ao legado que os pais, os avós ou até os bisavós deles iniciaram, né? Fernando, destacar também as empresas, né, que auxiliaram na execução desse trabalho, né, através da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Isso, exatamente. A Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. E então, a partir disso, nós conseguimos captar o recurso que viabilizou a realização dessa pesquisa, desse trabalho todo da impressão e distribuição. São 15 mil revistas, então, que estão sendo distribuídas na região, com apoio de Madesa, Fibraforum, Cerâmica Caspari, Fundação Marco Polo e a Oderich. Então, nossa gratidão também a estas empresas. As empresas que aportaram no projeto. Que acreditaram e que apoiaram esse projeto, que teve também o apoio, a assessoria, o trabalho fundamental da Carla Bezin, de harmonia da Rândia, produtora cultural, que nos assessorou no desenvolvimento desse projeto. Assim, lá no início também teve a Cláudia Bonalume, que elaborou o projeto, que encaminhou ele no Ministério do Esporte, com o apoio também da Naila, Andres Caspari, de Valor Real, outra entusiasta que lá no começo acreditou junto conosco para fazer esse trabalho aqui. Um trabalho feito a muitas mãos, então, não é, Fernando? A muitas mãos. Nós, no jornal também, nós acabamos mobilizando nossa equipe na busca de informações, na organização, na diagramação. Então, foi realmente um trabalho entre a concepção, entre a ideia e ter a revista em mãos para distribuir, decorreram praticamente 5 anos. Muito bem. Fernando, do jornal Primeira Hora, nesta manhã sobre a revista esportiva. Parabéns, sucesso no projeto, que tenhamos aí sempre boas oportunidades para trazer informações importantes como esta da revista esportiva para a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, para finalizar, só gostaria de dizer, se nós conseguirmos mobilizar ao menos uma pessoa, conscientizar alguma pessoa aí das gerações mais novas em cada comunidade sobre a importância que teve o futebol e que tem da necessidade de preservar, estará contemplado o objetivo principal do projeto. Uma sementinha está plantada então, né? Quem sabe o pessoal se mobiliza. Exatamente. Tá certo. Na entrevista do dia desta manhã, portanto, conversamos com o Fernando Ion, do jornal Primeira Hora, sobre a revista esportiva.